Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Hoje, para falarmos de ficção e não ficção de um mesmo assunto, né? Eu já fiz um vídeo assim no passado. Eu acho que é quando a gente ainda fazia só as mãozinhas, que eu fiz uma listinha de livros de ficção e não ficção que falavam da mesma coisa. Eu vou deixar linkado em algum lugar. Mas para esse vídeo específico aqui, eu quero falar de um assunto, e aí eu tenho 2 livros de não ficção e 2 livros de ficção. E o assunto é gripe espanhola. Eu fiquei muito encucada com a gripe espanhola, principalmente durante a nossa pandemia, né? Porque a gripe espanhola foi a última grande pandemia que o mundo viu 100 anos atrás. E aí a gente, agora, né, recentemente viveu outra e foi muito... E eu só lembrava das minhas aulas sobre gripe espanhola. Eu falei, gente, que momento bizarro para estar vivo, não é mesmo? E aí, em 2020, que foi o ano, né, em que a pandemia da Covid começou, a Intrínseca lançou A Grande Gripe, do John M. Barry, que é um jornalista e historiador. E o subtítulo do livro é A História da Gripe Espanhola, a pandemia mais mortal de todos os tempos. E assim que esse livro saiu, eu comprei e li. E eu devorei esse livro. Eu li ele em poucos dias. A gente está falando aí de mais de 500 páginas. E eu li em poucos dias e foi assim... insano encontrar paralelos tão claros entre o que a gente viveu 100 anos atrás e o que a gente viveu alguns anos atrás, 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás. E aí eu quero falar então nesse vídeo sobre livros que tratam da gripe espanhola. O primeiro, obviamente, o que eu vou indicar é A Grande Gripe. Eu acho que primeiro, um belíssimo estudo sobre o que foi a pandemia da gripe espanhola. Ele vai voltar, né, ele vai rastrear até o começo da gripe, que por incrível que pareça surgiu nos Estados Unidos, não é mesmo? Olha só que loucura. Num quartel dos Estados Unidos. Mas a gente tem que lembrar que a pandemia aconteceu em 1918, que era aí os momentos finais, o último ano da Primeira Guerra Mundial. Então o mundo estava muito preocupado com a guerra, né? Principalmente o globo, né? O norte do globo. Eles tinham coisas mais relevantes acontecendo. Quando a gripe estourou nos Estados Unidos, o governo regional ali decidiu que eles não podiam publicar sobre isso porque eles não queriam assustar principalmente os soldados que estavam se preparando para ir para a guerra, né? Ou seja, você já está preparando os caras para ir para uma guerra que tá incrustada ali, tá difícil, e ainda você está falando para eles que vem uma gripe aí que é uma gripe que não é como qualquer outra, né? Então, qual que era a grande diferença da gripe? A gente lê quando ele descreve, né, o Barry, que descreve o que era né, a gripe, como você reconhecia alguém com a gripe, é um negócio insano, porque em 3 dias a pessoa começava a sangrar pelos orifícios. Então, definitivamente não era uma gripe normal. E depois que morria, muitos dos corpos ficavam pretos, a ponto de eles não conseguirem reconhecer quem era negro e quem era branco, por exemplo. Porque os corpos pareciam simplesmente putreficados. Então era um tipo de doença incrivelmente virulenta, né? Ela pegava muito rápido, ela passava muito rápido de um para o outro, e muito, muito forte. Quando atacava a pessoa, era meio que já era, meio que não tinha o que fazer. Então os governos decidiram que eles não queriam assustar os soldados, né? Eles estão indo para a guerra, deixa eles irem para a guerra. O problema é que, à medida que você nega que algo existe, você também não trata. Então, a gripe se espalhou pelos quartéis e os soldados americanos levaram a gripe para a Europa. E aí foi um rebosteio, basicamente, né? Porque a gripe assolou a Europa de uma forma terrível. E aí, aqui no livro, ele vai fazer todo esse rastreio e ele também vai falar um pouco sobre como os médicos reagiram à gripe. Porque na época, a gente tem 100 anos atrás, vale reforçar isso o tempo todo, né? A medicina já avançou, já tinha avançado consideravelmente, mas faltava muita coisa ainda. Por exemplo, a questão dessa gripe, ninguém sabia o que fazer para tratar nem a gripe comum. Então os médicos falavam assim, lava a mão, sabe? Não chega perto de outra pessoa. Mas assim, demorou muito para eles entenderem o que era de fato que estava causando a gripe, né? Que era um vírus e como lidar com isso. Então, a história da gripe espanhola também é a história do avanço, talvez um grande pulo da medicina, né, da tecnologia da medicina e da organização da medicina, onde os médicos começaram a trabalhar juntos com cientistas, com biólogos, com esse grupo todo de pessoas para entender o que era, né? Porque eles entenderam que só você lavar a mão talvez não fosse resolver isso a longo prazo.
E outra questão é que os médicos aqui não eram formados como a gente vê hoje, né? Vai para a faculdade, tantos anos, faz tantos exames, e aí tem um board, e aí tem, né, toda uma organização da estrutura medicinal, né, da estrutura médica do país. Nenhum país tinha isso, né? Era tudo assim, muitas cidades, grandes cidades, tinham médicos que iam atender na casa das pessoas. E olhe lá, né? Muitas cidades pequenas era o farmacêutico do bairro que receitava remédios. Então, a medicina como profissão também teve que se reorganizar, né, aqui nessa época, para que as pessoas entendessem a importância do médico, a importância de alguém que conhece, sabe o que está acontecendo, está receitando alguma coisa, e não só de você tomar, sei lá, guaraná, sabe, para resolver um problema. Então, assim, é um livro denso, é um livro muito complicado. Eu não recomendo se você estiver passando por uma pandemia. Então, se você está vendo esse vídeo, a gente está passando por outra pandemia, lê outra coisa. Guarda a recomendação e vai ler outra coisa, porque realmente é muito complicado, né? Porque a primeira reação de todos os governos foi a negação. E aí ficou conhecida como gripe espanhola, é importante falar. Porque quando chegou na Europa e espalhou muito rápido, basicamente todos os países europeus rapidamente começaram a identificar uma gripe virulenta e violenta, né? Só que o único país que com a imprensa livre para contar a história era a Espanha. A Espanha foi o único país que colocou nos jornais que tinha alguma coisa estranha acontecendo. E aí o mundo começou a chamar de gripe espanhola, porque foi assim que a maior parte dos países ficaram sabendo do que estava acontecendo. Se dependesse só das nações que estavam em guerra, era capaz a gripe assolar o mundo e ninguém saber de nada. A menos que você estivesse no país, né? Você ia saber porque você estava ali, mas você não ia saber, por exemplo, que isso estava se passando também na China, sabe? Então, ficou conhecido como gripe espanhola por causa disso. E eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu acho que é uma das melhores pesquisas que eu já vi de uma questão como essa. Por ser escrito por um jornalista, historiador, você lê realmente como um episódio histórico do mundo, assim. Você lê com muita fluidez, sabe? Não é um livro que vai ter muito terminologia técnica, vai ter um pouco disso quando ele vai explicar a medicina da época, mas eu acho que isso é importante também pra gente entender. E ele faz isso muito bem, ele conecta tudo isso muito bem. E aí eu acho que assim, né, eu não sou das medicinas da saúde, medicinas biológicas e afim, eu sou das medicinas não, das ciências humanas, mas eu acho que o avanço científico em todas as suas frontes é a história da humanidade, né? Então, isso aqui também não deixa de ser muito, em grande parte, um grande estudo antropológico da humanidade, sabe? De todo mundo passar pelas cinco etapas da negação, assim, sabe? Da perda. Eu não sei como chama oficialmente, mas o primeiro passo de todos os governos foi negar. Depois eles escondem, depois eles tentam fingir que não está acontecendo. Aí, quando finalmente aparece, eles diminuem os números, eles disfarçam os números altos para dizer que não é tanto assim. Meio que todos os países agiram mais ou menos da mesma forma. Ele, principalmente aqui, ele vai falar dos países do norte, da Europa e dos Estados Unidos. Ele fala muito pouco da Ásia e muito pouco da América do Sul, África e tudo mais, apesar de ter algumas coisas sobre esses países. Tem um dado, acho que da Serra Leoa, por exemplo, que a gripe matou 10% da população, assim. Tem números bem altos. E como toda pandemia, é óbvio que afetou os mais pobres mais do que os outros, não é mesmo? Então, assim, a gente já imaginava, né? Mas o foco dele aqui, realmente, eu diria que é mais Europa e Estados Unidos. Ele vai pincelar um pouquinho das outras regiões. E aí eu li esse livro na época e fui vendo os paralelos com o nosso momento recente, dos remédios que saem da cabeça das pessoas, e as pessoas estão tomando remédio que não deveria tomar. Um exemplo que ele dá e que é assustador é que a gripe causava hemorragias, né, hemorragias internas. As pessoas estavam tomando um remédio que fazia com que essas hemorragias fossem mais fortes ainda, porque os médicos não tinham ligado ainda uma coisa na outra. Então, assim, é muito... Ler esse livro é uma viagem no tempo, né, porque a gente vai voltar 100 anos, mas também não deixa de ser uma apreciação muito grande da nossa própria pandemia. Porque a gente passou mais de ano em pandemia. A gripe espanhola, acho que durou 3 meses. E ela veio e foi, aparentemente, por conta própria, assim. Não teve uma vacina para ela. Os médicos não descobriram como lidar com ela. Ela simplesmente passou.
Assim, é um negócio muito doido. Então, não deixa de ser também uma forma da gente apreciar todo o trabalho, né, da medicina, dos biólogos, dos cientistas que trabalharam durante a Covid para tentar identificar como lidar com a Covid e não passar por ela de novo, né? Enfim, A Grande Gripe, belíssimo livro, recomendo de verdade, mas tenha fôlego e tenha paciência e esteja no momento certo para ler, tá? E vai te deixar puto também, porque, enfim. Mas aí você deve estar pensando, né? Eu falei que o livro ali que A Grande Gripe vai focar mais na Europa e nos Estados Unidos. E aí você pode pensar assim, pô, mas e o Brasil, hein? O que aconteceu? Bom, graças a Lilia Schwartz e a Eloise Starling, a gente sabe, porque elas lançaram A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, em que elas vão analisar exatamente isso. Como a gripe chegou ao Brasil, como ela se espalhou pelo Brasil e qual foi a resposta dos governos pelo Brasil todo. Então, aqui, elas começam em Recife, aí elas passam para Salvador, aí vai para o Rio de Janeiro, que era a capital, São Paulo, Minas. Então, elas fazem, no livro, a ordem das cidades é a ordem que, presume-se, o vírus meio que foi seguindo, né? E aí ela vai contextualizando cada cidade, o que estava acontecendo naquela época, as questões políticas nas cidades, e eu acho que essa é a parte, para mim, mais interessante. Porque se você tá lendo só para saber da gripe em si, as respostas foram muito similares, né? Então, assim, todos os estados negaram que tinha gripe, negaram que a gripe ia chegar ali. Quando ela de fato chegou, os médicos, né, os diretores da saúde, meio que fingiram que não estava acontecendo, aí eles não sabiam o que fazer, aí eles se perdiam nos números. Essa situação, assim, no geral, ela foi muito parecida de estado para estado. Até chega um ponto em que você acha que está lendo a mesma coisa várias vezes. Mas para mim o mais relevante aqui é entender o contexto político do Brasil, né? Cada estado funcionava meio que como uma ordem única. Então é muito curioso você ver, por exemplo, que Belo Horizonte era uma cidade que tinha acabado de ser construída. Era novinha. E aí, ao mesmo tempo, você vai para a capital, que era o Rio, e era uma cidade suja, completamente abandonada, com um projeto de governo para ser revitalizada. Então as cidades, né, os estados viviam momentos muito diferentes quando a gripe chegou aqui no Brasil. E os interesses políticos por trás também eram muito diferentes, né? A gente vivia a época da política do café com leite, em que os presidentes do Brasil se alternavam entre os escolhidos de Minas e São Paulo. Então, existia também essa coisa por exemplo, o Nordeste do Brasil tá quase que apartado do resto do país na forma como tinha que lidar com a gripe, né? Com essa crise de saúde, essa crise sanitária. E é óbvio que o país não tinha ainda uma estrutura hospitalar para lidar com isso, nenhum país tinha. Né? Então, elas vão contar os hospitais de campanha que foram criados, como as pessoas eram tratadas, os mortos, não tinha cemitério suficiente para o tanto de pessoas que morreram, não tinha caixão suficiente. De novo, tudo isso a gente viu em 2019 também, 2020. Também, né, com a pandemia que a gente viveu. A história se repetiu, assim. As pessoas eram enterradas em valas comuns, não era possível ter velórios, não era possível ter enterros. Então tudo isso aconteceu aqui também. E aí cada estado passou pela gripe da sua forma meio particular, apesar de similar a do outro. E é muito bizarro porque parece que esses estados nos falavam. Era uma federação, mas não era bem uma federação ainda, né? Então não tinha uma unidade de país. Cada estado parecia estar lidando com a gripe, bom, fica com Deus, como Deus quisesse, entendeu? Então é muito curioso. E ver também que aqui no Brasil, elas falam mais disso do que o Barry, é que, vamos pensar assim, as identidades regionais, né, os conhecimentos regionais, também impactaram a forma como as pessoas lidavam com a gripe. Então, por exemplo, muita gente ia falar com o padre, pedir o que vai tomar, o que pode tomar para resolver. No Nordeste teve muita gente que acatava o que os Exus falavam. Então, olha, o remédio é isso aqui. Então, as pessoas estavam procurando ajuda onde elas podiam encontrar, né? Já que ninguém sabia de nada, elas iam atrás do que podia. E aí aqui também muita gente tomou remédios que não faziam nada ou pioravam a situação, pura e simplesmente porque elas estavam ouvindo as pessoas que também não sabiam o que estavam falando. É um grande ciclo de nada, assim, de desinformação, basicamente. Uma outra questão que elas tocam aqui no livro é das populações indígenas, né? Que as populações indígenas
já estavam, né, sempre viveram relativamente afastadas, de novo, 100 anos atrás, afastadas das cidades, mas a gripe chegou até as aldeias, né, até essas populações. E não existe estudo e nem documentação específica que vá falar das populações indígenas, mas que a gente pode presumir, é seguro presumir, que a gripe pode ter dizimado etnias inteiras. E que a gente não tem mais documentação delas. Então eu acho que assim, além, né, óbvio, da gente poder ver toda a desestrutura, basicamente, do Brasil, a bagunça que estava, politicamente também, a confusão que estava no país, ver também que existiam partes da população que estavam às margens, desde sempre. Né? Então, A Bailarina da Morte é um muito bom livro. Entre os dois, eu acho assim, eu gostei dos dois por motivos diferentes, mas eu acho que a Grande Gripe te dá um panorama maior do que foi o impacto da gripe. E aqui a gente vai ter esse detalhamento do Brasil, mas de novo, eu acho que tem alguns trechos que são relativamente repetitivos, porque os estados tiveram respostas muito similares para algumas coisas. Mas ainda assim eu acho que é um livro importante de ler. Porque eu acho que, de novo, você faz esses paralelos constantes. E aí você termina o livro e fala, porra, a gente não aprendeu nada. Né? 100 anos atrás a gente ainda não aprendeu nada. Mas enfim, então esses são os dois livros de não ficção que eu tenho para vocês. Da gripe espanhola, livros, né, históricos e enfim. E aí eu tenho dois livros de ficção, que tem a gripe espanhola no enredo, de uma forma ou de outra. Então aqui a gente tem O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier. O Valêncio Xavier era de Curitiba. Era um autor na época muito famoso de Curitiba. Esse livro saiu pela Arte Letra em 2022. Não, 2020 também. Pois é. E é uma daquelas edições especiais, assim, numeradas. A minha tem um númerozinho. Não vai dar pra ver nada. Um númerozinho aqui. Mas basicamente o Valêncio, ele vai juntando, ele faz como se fosse um recorte de jornais. Eu vou mostrar umas páginas para vocês, em que ele pega como se fossem as capas, né, as primeiras capas de jornais ou matérias específicas dos jornais de Curitiba e monta o livro dessa forma. Né? Então é muito, muito curioso, porque além da gripe, como eu falei, a gente tinha uma guerra acontecendo. Então, o Valêncio vai colocar essas duas situações acontecendo em paralelo. Né? Nos jornais, eles tinham que dar essas duas notícias, que eram as principais notícias do que acontecia no mundo e no Brasil. E aí, no meio disso tudo, a gente tem trechinhos que são depoimentos de uma senhora chamada Dona Lúcia, que a gente não sabe se é baseado em real ou não, mas a Dona Lúcia vai contando em né, frases curtas o que ela está vendo da gripe. Né? Então, por exemplo, o que ela viu um casal alemão que era isolado, que não se misturava muito, bom, até porque, né, Curitiba, a comunidade alemã em Curitiba, durante a guerra, sofreu bastante preconceito, né, no sul, e eles ficavam meio afastados dos brasileiros. Ela viu esse casal ficar doente e não sair mais de casa. Em outro canto, ela viu um corpo sendo retirado envolto num lençol. Então a Dona Lúcia vai contando, que nem a tia do bairro mesmo, sabe? Que viu tudo que aconteceu e ela vai contando. E aí ele às vezes coloca algumas coisas diferentes. Por exemplo, aqui ele coloca como uma notícia do Comércio do Paraná. O título é Onde Iremos Parar? A que ponto chega a insolência de um Boche? Boche, se eu não me engano, era como eles chamavam os alemães. O alemão Rodolfo André Damm veio à rua 15 de novembro, onde praticou uma necessidade fisiológica na porta da redação do Diário da Tarde e em seguida veio escarrar na porta da nossa redação. Eu gosto que eles dão o nome completo do cara, né? Excelente. Então, ele monta o livro inteiro, é isso. É como se você estivesse acompanhando as notícias dia após dia daquela época. Então, é muito, muito curioso. Eles chamam de narrativa kinema. Então é isso. A gripe espanhola vista por um olhar ainda mais específico, né, do que a Bailarina da Morte, que a gente vai lá para Curitiba especificamente, e contada de uma forma completamente diferente. Então, gostei bastante. E acho que é curtinho. Eu não sei se ainda está disponível, mas talvez dê para achar em sebo, se não tiver na Arte Letra.
talvez é para Sebo, mas muito curioso. Eu nunca tinha lido nenhum livro nesse estilo, né, contado assim, com notícias de jornal, e realmente criar um enredo coerente, mas gostei bastante, recomendo. E a minha última recomendação de ficção é um quadrinho, que é La Dançarina, do Lilo Parra e do Jefferson Costa. Esse aqui saiu pela HarperCollins não faz muito tempo, 2022. Aí eles têm na introdução, no prefácio, é assinado pelo Reinaldo José Lopes, que é tradutor do Tolkien. E aí ele usa uma frase muito bonita para falar do livro, que é: tão curta é a memória humana e tão evanescentes são nossas gerações que dentro de apenas 30 anos haverá pouquíssimas pessoas com aquela experiência direta que é a única capaz de tocar o coração. A mão queimada é o melhor ensinamento sobre os perigos do fogo. É uma frase do Tolkien. Então, ele fala isso, né? Você ler e continuar interessado nesses assuntos do passado faz com que a gente não perca, né, o que aconteceu. Mas aqui no quadrinho, o que vai acontecer é que a gente vai acompanhar, primeiro, a dançarina, né, a gripe espanhola, ela é conhecida como a dançarina espanhola, ou a bailarina da morte. E aqui ela tem uma forma de mulher, de dançarina mesmo. Belíssima, aliás, lindíssima o desenho dela. Então ela vai passando, quando ela aparece, você sabe que a gripe espanhola chegou no lugar. E aí a gente vai acompanhar a história de um senhorzinho que está na emergência de um hospital, aqui, por exemplo. Eu sempre viro pro lado errado. Aqui, esses tons azuis e frios no presente. Quando a gente vai acompanhar ele no presente, ele tá muito doente e ele sente que vai morrer. E aí ele começa a relembrar a vida dele. E ele viveu a gripe espanhola, onde ele perdeu a mãe. Quando a gente volta no tempo, que ele tá relembrando a vida dele, as cores ficam quentes. É assim, é um quadrinho lindo, de verdade, visualmente belíssimo. Olha aqui. É muito colorido, é muito bonito, tem um pouco de realismo mágico, tem essa questão de magia, da família, tem de tudo. Tem inclusive a questão dos negros brasileiros que estavam, né, em 1918, tentando se adaptar à liberdade e que tipo de liberdade eles encontravam. Então, assim, belíssimo um quadrinho. Eu acho que eu não tenho muitos quadrinhos assim baseados em história real, que transforma, né, essa história real numa ficção dessa forma. Então, gostei muito de encontrar a dançarina, recomendo bastante. Acho que é uma forma interessante de trazer esse assunto para conversa, né, num quadrinho. Então, também recomendo. E é isso. Esses são os 4 livros que eu recomendo, 2 ficção, 2 não ficção, para falar de gripe espanhola. Vou trazer mais desses temas aqui. Eu gosto muito de ler ficção e não ficção do mesmo assunto. Então, se vocês têm alguma recomendação de livro ou tema para trazer para os próximos vídeos desse, me avisem. Quero muito saber mais, quero muito fazer mais. E eu espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês já leram alguns desses livros, se o tema é interessante para vocês. Eu sei que depois de passar por uma pandemia, nem sempre a gente quer ler sobre isso, discutir uma pandemia ou discutir o assunto, mas são livros muito bons. Eu acho que é sempre importante a gente não esquecer os traumas do passado, não é mesmo? E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!